E aí pessoal, tudo bem com você? Vejo vídeo no canal. Claramente, a gente. Sabe quando. Lá do último filme. Último não, né? Ainda vai ter um monte de filme de Vingadores, né? Sabe o filme do Vingadores? Parece que o Homem de Ferro morrendo. Claramente, vamos mostrar só um vídeo aqui. Pra ver quem vai ser o próximo Homem de Ferro. Porque. O Stark morreu e. Quem vai ser o novo Homem de Ferro para existir no planeta? Claramente vou colocar aqui um vídeo pra gente assistir, tá bom? Vamos só. Vai que o dono desse canal não me processa. Mas tudo bem, começa. Cinematográfico da Marvel, o que eu, aliás, acho uma lástima. Mas será que isso significa que nós nunca mais vamos ver aquelas armaduras cintilantes, lindas e tecnológicas e cheias de acessórios fantásticos? Isso é pouco provável, cara, porque o pessoal lá da Marvel sabe que nós somos completamente apaixonados por armaduras, mas quem poderia ser o personagem a assumir o legado do Homem de Ferro e se tornar o nosso novo cavaleiro de armadura do cinema? A gente vai falar sobre os possíveis candidatos agora mesmo, então se liga aí. Oi, eu sou Gustavo Cunha e desde o final de Vingadores Ultimato uma pergunta assombra os corações e mentes de todos nós fãs do universo Marvel dos cinemas. Quem poderia assumir o manto de Homem de Ferro para continuar levando adiante o legado de Tony Stark? Existem alguns personagens que poderiam definitivamente usar armaduras tecnológicas como as dele de agora em diante. Alguns desses personagens já existem no universo cinematográfico da Marvel e outros teriam que ser apresentados. É claro que já de saída qualquer um desses caras já sai com gol contra, né? Porque vai ter que substituir a pessoa mais carismática de todo o MCU, o Robert Downey Jr. Isso simplesmente não tem como superar, e isso também torna a tarefa da Marvel de trazer outro personagem com seus poderes baseados em tecnologia ainda mais delicada. Muito bem, mas quem poderiam ser os personagens à altura de encarar essa bronca? Vamos dar uma olhada nos candidatos e nos prós e contras de cada um deles, certo? E em primeiro lugar nós temos Pepper Potts. Pepper Potts seria a candidata natural, substitui o Homem de Ferro no cinema, né? Primeiro porque ela é esposa dele, eu não sei se eles chegaram a se casar formalmente ali de papel passado, mas hoje em dia o pessoal só se junta sem essas formalidades mesmo, né? O que interessa é que a Pepper é a herdeira da fortuna do Tony, nós até mesmo já vimos ela participando da batalha em Ultimato, né? Naquela sequência final que já se tornou a coisa mais clássica da história do cinema. Você pode até dizer que eu tô exagerando de falar isso, mas eu sou fã, então eu posso exagerar o quanto eu quiser. Vantagens da Pepper: ela já apareceu com a armadura e o público ficou simplesmente enlouquecido com ela, ou seja, ela já tem a aprovação das pessoas. Além disso, mesmo não sendo uma super heroína, todo mundo adora a Pepper. E mais, essa armadura da Pepper não é nenhuma invenção dos irmãos Russo, cara. Ela tem a sua raiz nos quadrinhos e apareceu pela primeira vez nesse arco aqui chamado Homem de Ferro mais procurado do mundo. Se você tiver interesse, eu vou deixar o link para esse quadrinho aqui embaixo na descrição do vídeo para você, certo? Acontece que nessa história, depois da invasão secreta dos Skrulls, o Tony Stark, que era o diretor da SHIELD, é substituído por não ter sido capaz de prever a invasão. E o substituto dele é ninguém mais, ninguém menos do que Norman Osborn, aquele mesmo, o Duende Verde, inimigo do Homem-Aranha. E uma das primeiras medidas que o Norman toma, além de extinguir a SHIELD e transformar ela numa organização muito mais truculenta, chamada de Martelo, é declarar o Tony Stark um inimigo número 1 do Estado, um criminoso procurado. Enquanto o Tony está fora de ação, a Pepper acaba usando essa armadura chamada de resgate, porque no primeiro momento, né, ela não tinha nenhuma arma e tinha sido projetada apenas para missões de resgate, e a Pepper assume o papel de Homem de Ferro por um tempo usando essa armadura para fazer as coisas que o Tony fazia, né, tipo salvar as pessoas. Tá, e os pontos negativos de ter a Pepper para assumir o manto do Tony? Bom, em primeiro lugar, ela acabou de ficar viúva e tem uma filha de 5 anos para cuidar, né? Eu não sei você, mas qualquer pessoa que tenha uma criança de 5 anos de idade em casa para cuidar pensaria 1000 vezes antes de sair por aí numa armadura para enfrentar super vilões e ameaças extraterrestres. Além disso, ela não tem o conhecimento técnico do Tony para continuar projetando novas armaduras e outros dispositivos tecnológicos, então ela não teria como fazer upgrades para se ajustar aos inimigos que surgissem, e isso seria um problema. Eu também não sei como tá a questão do contrato da Gwyneth Paltrow, mas eu acho que ele pode ter se encerrado com esse último filme, Ultimato. No caso disso não ter acontecido e ela continuar no MCU, eu imagino que a Pepper possa aparecer mais esporadicamente, quem sabe até ajudando a fornecer tecnologia Stark para outros heróis, como o Falcão, por exemplo, que agora assumiu o manto de Capitão América. Seguindo o baile, já que nós citamos ele, né, outro candidato a levar adiante o manto de Homem de Ferro, mesmo que só por um tempinho, que isso fique bem claro, é ele próprio, Norman Osborn.
Cara, eu realmente acredito que o Norman Osborn vai ser apresentado nesse próximo filme do Homem-Aranha, Longe de Casa, que estreia na semana que vem. E acho que a partir daí nós podemos ter, na fase 4, o desenvolvimento desse arco aqui dos quadrinhos chamado Vingadores Sombrios, Reinado Sombrio. Também vou deixar o link para esse quadrinho aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês, certo? Aliás, eu fiz um vídeo inteiro sobre essa história, porque eu acredito muito que ela vai rolar na fase 4. Vou deixar esse vídeo aqui em cima nos cards para você assistir depois. O que acontece, cara? Nesse arco aqui, o Norman Osborn já está estabelecido como diretor do Martelo, e como ele quer se tornar uma estrela, assim como Tony Stark, ele cria o seu próprio grupo de Vingadores usando criminosos para assumirem os papéis dos heróis. Sendo assim, o Venom assume o papel de Homem-Aranha, o Mercenário assume o papel de Gavião Arqueiro e por aí vai. E é claro que o Norman Osborn assume o papel de Homem de Ferro como líder do grupo, obviamente. Ele não usa o nome Homem de Ferro, mas sim o nome Patriota de Ferro. Eu sei, se você se lembra de Homem de Ferro 3, você se lembra que nós tivemos, né, uma participação rápida de uma versão do Patriota de Ferro naquele filme. Enfim, velho, se o Norminho realmente aparecer no próximo filme do Homem-Aranha, ele pode aparecer pro público como uma nova versão do Tony Stark, que é justamente uma das coisas que o mundo inteiro tá se perguntando no momento, né? Quem vai assumir esse posto? Essa pergunta aparece no próprio trailer do filme do Homem-Aranha. Pontos positivos de nós termos o Norman Osborn como Homem de Ferro. A Marvel pode estabelecer uma trama bem interessante com ele posando como herói pro grande público e ao mesmo tempo se associando a super vilões por baixo dos panos. Essa história poderia ir sendo construída até o final da fase 4, quando as verdadeiras intenções do Norman seriam reveladas e ele seria derrotado numa batalha sensacional dos Vingadores contra os Vingadores Sombrios. Me diz que isso não ia ser simplesmente sensacional, cara. Por outro lado, nós temos alguns contras de ter o Norminho como novo Homem de Ferro. A vigência dele, o prazo de validade dele seria apenas durante a fase 4, uma vez que nós todos já sabemos, né, que o cara é um tremendo vacilão, um mau caráter, uma alma cebosa. Depois que ele fosse derrotado, nós íamos continuar com o mesmo problema de agora, sem Homem de Ferro e sem armaduras brilhantes. Então, próximo candidato, Riri Williams. Riri Williams apareceu pela primeira vez em 2016 na revista do Homem de Ferro. É claro que nessa época a Marvel já sabia que em algum momento ia ter que substituir o Robert Downey Jr. nos cinemas, porque ele estava ficando cada vez mais velho e cada vez mais caro, então eles começaram a plantar a semente da mudança nos quadrinhos. Essa semente se chama Riri Williams, uma adolescente com QI de gênio que estuda no Instituto de Tecnologia de Massachusetts e usou engenharia reversa para criar sua própria armadura baseada no modelo do Homem de Ferro. É claro que isso chamou a atenção do Tony Stark ao final da Segunda Guerra Civil, quando o Tony fica em coma e fora de combate. A Riri decide que vai levar adiante o legado do seu ídolo e mentor. Acontece que o próprio Tony Stark já tinha decidido que as coisas iam ser assim e manda uma versão dele próprio como inteligência artificial para guiar a menina na hora de criar suas novas armaduras. Depois disso ela vai refinando as armaduras, né, usando suas próprias invenções e assume o nome de Iron Heart, ou Coração de Ferro. Prós da Riri como substituta do Homem de Ferro. Alguns dias atrás, o próprio Robert Downey Jr. disse que queria que a Riri fosse a sua sucessora nos cinemas, o que significa que ele poderia muito facilmente concordar em gravar a voz da inteligência artificial da armadura dela para ficar igual aos quadrinhos. Pra Marvel isso ia ser fantástico, porque você pode ter a presença do Tony Stark nos filmes sem precisar pagar aquele balaio de dinheiro pra ele, porque ele só vai emprestar a voz pro projeto. Imagina, cara, os caras pagaram 75 milhões de dólares pra ele por Guerra Infinita. 75 milhões. Agora você entende porque eles mataram o cara no final de Ultimato, né? Nesse novo formato, ele poderia gravar todas as falas dele numa única tarde. Então a Marvel dá ali $1 milhãozinho pra ele pela tarde de trabalho e ele que lamba os beiços. Além disso, como a Riri é uma adolescente nos quadrinhos, os caras poderiam escalar uma atriz extremamente jovem pra viver a personagem nos cinemas, o que nos daria muitos filmes sem a preocupação de uma possível substituição. Contras de termos a Riri como substituta no cinema. Em 2016, quando ela foi apresentada, os fãs de todo mundo já adoravam o Tony Stark do Robert Downey Jr. e a saída dele dos quadrinhos deixou muita gente extremamente chateada. O público não engoliu a substituição dele por outro personagem, pelo menos não no primeiro momento, né? E as primeiras reações a Riri foram divididas, para dizer o mínimo. Além disso, a personagem ainda teria que ser apresentada para o público nos cinemas, porque muito pouca gente conhece ela, mas é claro que isso também não ia ser uma coisa muito difícil, né? Ela poderia ser apresentada exatamente da mesma forma que ela apareceu nos quadrinhos, tendo roubado os esquemas de uma das armaduras do Tony, construindo a sua própria armadura. E o fato de nós termos
o Norman Osborn brincando de Tony Stark durante a fase 4, se isso acontecesse, daria tempo suficiente para a personagem ir se desenvolvendo ao longo dos filmes, passando por todo tipo de perrengue, sendo perseguida até decididamente assumir o papel de Ironheart no cinema, quem sabe até sendo patrocinada pela Pepper e as indústrias Stark. As duas até já se encontraram nos quadrinhos também. Enfim, seguindo, Harley Quinner. Se você se lembra de Homem de Ferro 3, aquele filme terrível, você obviamente se lembra do queridíssimo Harley Quinner, quando Tony Stark precisa fugir do Mandarim e acaba completamente... Como de ferro. Dado como morto, ele acaba encontrando a ajuda de um menino que também é genial e inventa várias coisas interessantes. Esse menino é o Harley Quinner. No final do filme, Tony até mesmo dá um presente pro Harley, né? Ele dá um laboratório novinho em folha pro menino. E é claro que ele não deve ter deixado de manter algum tipo de contato com o garoto, mesmo que fosse apenas para acompanhar o progresso dele como inventor. Entre os prós de nós termos o Harley como o próximo Homem de Ferro, tá o fato de que ele já foi apresentado nos filmes, e apesar de nós não conhecermos muito das habilidades intelectuais dele no momento, né, ele claramente pode ser desenvolvido a ponto de ser quase tão genial quanto o Tony Stark. Isso pode ser estabelecido com toda a facilidade no mundo, né? Com uma frase os caras podem estabelecer isso. Além de tudo, nós temos o fato interessante de o Ty Simpkins, o ator que fez o papel de Harley no cinema, ter sido convidado para participar da sequência do funeral do Tony Stark em Vingadores Ultimato. Muita gente, incluindo os teóricos da conspiração como eu, ficou com a pulga atrás da orelha, né, quando viu Harley no enterro do Tony. Para pessoas que veem significado até onde não existe significado nenhum, isso é um prato cheio. Como contras de nós termos esse personagem como o próximo Homem de Ferro, eu realmente não consigo ver muita coisa, cara. Ele já foi apresentado pro público e muita gente gosta da ideia da volta dele. O que eu acho que ia pegar de verdade nesse caso seria o fato de que o público estaria o tempo todo comparando ele com o Robert Downey Jr. Isso pode azedar a maionese, né? Pode acabar fazendo a camisa pesar pro lado do Harley Quinner. Seguindo, nós temos a personagem que eu acredito que tem a maior chance de se tornar o novo Professor Pardal do universo cinematográfico da Marvel na ausência do Tony Stark, Shuri. Bom, a Shuri dispensa apresentações, né? Ela é a irmã mais nova do T'Challa, o Pantera Negra, e é provavelmente a pessoa mais inteligente de todo o universo cinematográfico da Marvel. Vai ser meio gato, minha armadura, se for ela. Meio gato, minha armadura. Próprios projetos tecnológicos. Aliás, a família real de Wakanda é muito mais rica que o Tony Stark nos quadrinhos. Bom, próximo nós temos a Shuri como uma nova versão do Homem de Ferro. Ela com certeza tem intelecto suficiente para assumir a função. Lembre-se de que ela foi a responsável nos filmes por todas as adaptações e aperfeiçoamentos no traje do Pantera Negra, então ela poderia facilmente aparecer cada vez com dispositivos e modelos mais legais para as armaduras. Além disso, ela é extremamente carismática, né, cara? Ela é uma graça. Eu particularmente sou apaixonado pela Shuri. Com certeza os fãs iam adorar ver ela com uma versão de uma armadura explodindo inimigos pelos céus. Eu sei que eu ia adorar. Como contras, velho, eu vou citar uma coisa que é uma razão minha particular. Nos quadrinhos, durante um determinado tempo, a Shuri se tornou a guardiã de Wakanda, usando o manto de Pantera Negra no lugar do irmão. E como Pantera Negra, velho, ela se tornou ainda mais poderosa que o próprio T'Challa, porque ela passou um tempo no Reino dos Mortos, de Jalia, entrando em contato com a própria essência, o espírito de Wakanda. E quando ela volta, finalmente, ela tem poderes que nenhum outro Pantera Negra já teve. Ela se torna capaz de transformar a própria pele em pedra e também se desloca tomando a forma de uma revoada de pássaros negros. Além disso, ela parece ter absorvido não apenas toda a sabedoria dos Panteras Negras, mas toda a sabedoria de todos que já viveram em Wakanda desde o início dos tempos. Essa história é contada nesse arco aqui, Pantera Negra, Uma Nação Sob Nossos Pés, que é dividido em 3 partes, e é simplesmente fantástico, cara. Eu também vou deixar o link aqui embaixo para essa história, se você quiser, porque vale muito a pena. Então, o que acontece é que se a Shuri se tornasse uma nova versão do Homem de Ferro, ela dificilmente assumiria o manto de Pantera Negra mais pra frente, e talvez também não tenha toda essa jornada espiritual que a gente viu que aparece nesse arco aqui. Eu realmente gostaria muito de ver uma adaptação disso aqui em algum momento do futuro. Eu acho que ia ser um grande desperdício se os caras não aproveitassem essa história em algum momento. Ou seja, no final das contas, Tony Stark é realmente insubstituível, né? O que a gente sempre soube. E isso torna a tarefa de encontrar alguém para levar adiante o legado de Homem de Ferro uma coisa extremamente ingrata. Mas e aí, cara, quem você acha que deveria assumir o manto de Homem de Ferro de agora em diante? Eu vou deixar uma pesquisa aqui na guia de comunidade para você responder e a gente ver quem é que ganha na opinião da maioria. Cara, antes de terminar, eu queria lembrar você de se inscrever aqui no canal. Não esquece também de compartilhar. Então foi esse vídeo aí. Realmente, alguns deles pode ser. E quem acha que pode ser alguns deles o próximo Homem de Ferro, comenta aí nos comentários.
tá bom? E também vou mostrar o segundo vídeo. Eu sei que esse vídeo tá muito grande, mas vamos ficar mais grandão, mais grande ainda. Ó, vou mostrar o trailer aqui do próximo Homem de Ferro. Ixi, não dá pra ver não. Começou, já volto. Pessoal, claramente não vai dar pra ver o próximo vídeo, tá bom? Porque meu tablet como é louco, tudo bem, tudo bem, deixa pra lá, deixa pra lá. Então, se vocês gostaram do vídeo, manda muito like no canal, ative o sininho para saber todas as aventuras. E claramente, como falo pra vocês,